Olá, pessoal. Esta é a continuação da tradução exclusiva da versão em inglês de A Pequena Sereia, de Hans Christian Andersen. Esta é a parte 2 da história. Se gostarem, não se esqueçam de curti-la e compartilhá-la. A Pequena Sereia, parte 2. E, finalmente, ela chegou ao seu 15º ano. Bem, agora você está crescidinha, disse a viúva, sua avó. Deixe-me adorná-la como suas outras irmãs. E ela colocou uma coroa de lírios brancos no cabelo de sua neta, e a cada folha havia meia pérola. A velhinha ordenou que 8 grandes ossos se prendessem à cauda da princesa, para mostrar sua alta posição social. E, finalmente, ela chegou ao seu 15º ano. Bem, agora você está crescidinha, disse a viúva, sua avó. Deixe-me adorná-la como suas outras irmãs. E ela colocou uma coroa de lírios brancos no cabelo de sua neta, e a cada folha havia meia pérola. A velhinha ordenou que 8 grandes ossos se prendessem à cauda da princesa, para mostrar sua alta posição social. E, finalmente, ela chegou ao seu 15º ano. Bem, agora você está crescidinha, disse a viúva, sua avó. Deixe-me adorná-la como suas outras irmãs. E ela colocou uma coroa de lírios brancos no cabelo de sua neta, e a cada folha havia meia pérola. A velhinha ordenou que 8 grandes ossos se prendessem à cauda da princesa, para mostrar sua alta posição social. Um grande navio com 3 mastros ficou parado na água, somente com uma vela levantada. Nenhuma brisa levantava, e os marinheiros sentavam no convés ou próximos dos cabos do navio. Havia música a bordo, e enquanto a escuridão pairava no céu, inúmeras lanternas coloridas se acendiam, como se as bandeiras de todas as nações acenassem no ar. A pequena sereia nadou e se aproximou das janelas das cabines. De vez em quando, enquanto as ondas a levavam, podia olhar nas vidraças transparentes e ver várias pessoas bem vestidas dentro do navio. Dentre elas havia um jovem príncipe, o mais bonito de todos, com grandes olhos pretos. Tinha apenas 16 anos, e o seu aniversário era muito comemorado. Os marinheiros dançavam no convés, mas quando o príncipe apareceu na cabine, centenas de foguetes surgiram no ar, iluminando-o como se fosse dia. A pequena sereia ficou tão assustada que mergulhou debaixo d'água. Quando tirou-a novamente, era como se todas as estrelas do paraíso estivessem caindo sobre ela, pois nunca tinha visto tantos fogos de artifício antes. Grandes sóis lançavam chamas, e esplêndidos vagalumes voavam no céu azul. Tudo era refletido no límpido e calmo mar abaixo. O navio em si estava tão iluminado que todas as pessoas, e até mesmo a menor corda, poderiam todos ser vistos muito claramente. E que bonito o jovem príncipe estava! Ele apertava a mão de todos os presentes e sorria para eles, com a música ressonando no límpido céu à noite. Já estava muito tarde. Ainda assim, a pequena sereia não conseguia tirar seus olhos do navio ou do lindo príncipe. As lanternas coloridas já haviam se extinguido. Nenhum fogo de artifício mais era lançado no ar, e o canhão cessou de atirar. Mas o mar ficou muito agitado, e um gemido, um grunhido, podia ser ouvido debaixo das ondas. Ainda assim, a pequena sereia ficou perto da janela da cabine, sendo sacudida para cima e para baixo, o que permitiu que olhasse para dentro do navio. Após um tempo, as velas se desamarraram rapidamente, e o nobre navio continuava com sua passagem. As ondas subiram ainda mais. Nuvens negras apareciam no céu, e o trovão apareceu ao longe. Uma terrível tempestade estava se aproximando. Mais uma vez, as velas se desdobraram, e o grande navio começou a sua frenética jornada no furioso mar. As ondas eram altas como montanhas e ameaçavam afogar o mastro, mas o navio se movia como um cisne entre eles, e então subiu novamente na superfície alta e espumosa.
Para a pequena sereia, aquele era um esporte agradável, mas para os marinheiros, nem tanto. No fim das contas, o navio rangeu e crepitou. As tábuas grossas cederam sob o rigor do mar enquanto ele quebrava o convés. O mastro principal rachou no meio como a palha, e o navio se debruçou de lado, enquanto a água entrava. A pequena sereia passou a perceber que a tripulação estava em perigo. Mesmo ela tinha que ter muito cuidado para evitar os raios e tábuas do desastre que se espalhavam na água. Chegou um ponto em que estava tão escuro que ela não podia ver mais nenhum objeto, mas um feixe de luz revelou toda a cena. Ela podia ver a todos que estavam a bordo, com exceção do príncipe. Quando o navio partiu, ela o viu afundar no mar profundo, e estava feliz, porque agora ele ficaria com ela. Mas então, ela lembrou que os seres humanos não vivem na água. Assim que ele chegasse ao palácio de seu pai, certamente morreria. Só que ele não podia morrer. Ela nadou em direção aos feixes de luz e tábuas que vinham da superfície do mar, se esquecendo de que elas poderiam esmagá-la em pedaços. Então, ela mergulhou nas águas escuras e profundas, subindo e descendo com as ondas, até que, finalmente, conseguiu alcançar o jovem príncipe, que rapidamente estava perdendo a capacidade de nadar no mar tempestuoso. Seus membros estavam começando a falhar, e seus lindos olhos estavam fechando. Ele teria morrido se a pequena sereia não tivesse vindo à sua ajuda. Ela mantinha sua cabeça acima d'água e deixava que as ondas o levassem para onde quer que fossem. Pela manhã, a tempestade havia cessado, mas nenhum fragmento do navio podia ser visto. O sol se levantou vermelho e brilhava da água. Seus raios traziam de volta o tom saudável do rosto do príncipe, mas seus olhos se mantinham fechados. A sereia beijou sua testa suave e macia, e beijou seu cabelo molhado. Ele se parecia com aquela estátua de mármore em seu pequeno jardim, e ela o beijou de novo, esperando que ele recobrasse a vida. Naquele momento, já se podia ver a terra firme. Ela viu montanhas azuis compridas, em que a neve branca repousava como se um bando de gansos estivesse acima deles. Perto da costa, havia lindas florestas verdes, e perto havia uma grande construção. Se era uma igreja ou convento, ela não sabia dizer. Laranjeiras e cidreiras cresciam no jardim, e ante a porta da construção havia compridas palmeiras. O navio ali formava uma pequena baía em que a água se mantinha parada, porém lá a água era muito profunda. Ela nadou com o belo príncipe até a praia, que estava coberta com areia fina e branca. Lá ela o deitou no quente pôr do sol, tomando cuidado para deixar sua cabeça mais alta que o corpo. Os sinos soaram na comprida construção branca, e várias garotinhas vieram ao jardim. A pequena sereia nadou mais longe da costa e se posicionou em algumas pedras altas que saíam da água. Ela cobriu a cabeça e o pescoço com a espuma do mar para que seu pequeno rosto não fosse visto, e esperou para ver o que iria acontecer com o pobre príncipe. Não demorou muito até que ela visse uma jovem que se aproximava do local que estava. No primeiro momento, a jovem parecia assustada, mas isso só durou um tempo. Então, a jovem juntou algumas pessoas e a sereia viu o príncipe voltar à vida novamente e sorriu para todos que estavam ao redor dele. Mas, para a sereia, ele não sorriu. Ele não sabia que ela o havia salvado. Isso deixou a sereia muito triste, e quando ele estava sendo levado daquela grande construção, ela mergulhou tristemente na água e retornou ao castelo do seu pai. Ela sempre se mantinha calada e pensativa, mas agora estava mais que nunca. Suas irmãs perguntaram o que ela havia visto na superfície, mas ela não disse nada. Muitos dias e noites ela subiu para o local em que tinha deixado o príncipe. Viu as frutas no jardim amadurecerem até que fossem colhidas, a neve nos cumes das montanhas até que se derretessem. Mas não viu o príncipe,
Então voltou para casa, sempre mais triste que antes. Seu único conforto era sentar em seu pequeno jardim e deitar seus braços na linda estátua de mármore, que era como o príncipe. Desistiu de cuidar de suas flores, e elas cresciam em confusão nos caminhos do jardim, retorcendo suas longas folhas e caules nos galhos das árvores, deixando o local escuro e tristonho. Finalmente, ela não podia mais suportar aquilo e contou tudo às suas irmãs. Quando as outras ouviram o segredo, logo uma amiga de duas das sereias contou quem era o príncipe. Ela também tinha visto o festival no bordo do navio. Vem, irmãzinha, disseram as outras princesas. Elas então entrelaçaram seus braços e subiram em uma longa fila até a superfície, dentro do ponto em que ficava o palácio do príncipe. E era feito de uma pedra amarela e brilhante, com os outros degraus de mármore. Um deles descia quase até o mar. Vários domos dourados subiam do telhado, e entre os pilares que cercavam a construção, havia estátuas que pareciam ter vida, e eram feitas de mármore. Apesar das janelas transparentes e altas poderem ser vistas das nobres salas, com cortinas caras de seda e tapeçaria pendurada, as paredes estavam repletas com lindas pinturas, que eram um prazer de ver. No centro do maior salão, uma fonte lançava jatos de água brilhantes até o domo do vidro. Por ele, o sol brilhava da água, e lindas plantas cresciam no reservatório da fonte. Agora que ela sabia onde o príncipe vivia, passava muitos dias e noites na água perto do palácio. Ela nadava até a costa mais que qualquer uma das irmãs tinha se aventurado. Aliás, uma vez ela subiu o canal estreito debaixo da varanda de mármore, que lançava uma ampla sombra na água. Ali, ela sentava e assistia o jovem príncipe, que achava estar sozinho na brilhante luz do luar. Ela ouviu muitas vezes à noite, navegando em um lindo barco, que tocava música e içava bandeiras. Ela espiava dos juncos verdes, e se o vento tocasse seu longo véu prateado, quem visse achava que era um cisne abrindo suas asas. Muitas noites, quando os pescadores com suas tochas iam até o mar, ela os podia ouvir contar sobre os muitos bons feitios do príncipe. Ela estava muito feliz de ter salvado sua vida enquanto ele tinha sido lançado à beira da morte nas ondas. Então, ela lembrava que a sua cabeça descansou em seu seio, e quando ela o beijou apaixonadamente. Mas ele não sabia de nada disso, e nem sonhava da existência dela. Ela passou a gostar mais e mais de seres humanos, e desejou mais e mais voltar com aqueles que pareciam ter um mundo tão maior que o dela. Eles podiam voar pelo mar em navios, e montar nas altas colinas que estavam muito além das nuvens, e as terras que eles possuíam, seus bosques e campos, iam muito além de sua vista. Havia tanto que ela queria saber, mas suas irmãs eram incapazes de responder todas aquelas perguntas. Ela procurava sua avó, que sabia tudo sobre o mundo lá em cima, que ela corretamente chamava de as terras acima do mar. Se os humanos não se afogarem, podem viver para sempre? Perguntou a pequena sereia. Eles não morrem como nós. Sim, respondeu a velha senhora. Eles também morrem, e suas vidas duram bem menos que as nossas. Nós às vezes vivemos até 300 anos, mas quando deixamos de existir, só nos tornamos espuma na superfície da água, e não há nenhuma lápide para aqueles que amamos. Não temos almas imortais, e não podemos ressuscitar. Mas, como as algas, uma vez cortados, florescemos cada vez mais. Os seres humanos, ao contrário de nós, têm almas que vivem eternamente, mesmo após o corpo virar poeira. Elas sobem no ar límpido e puro e cruzam as estrelas. Assim como nos levantamos da água e olhamos toda a superfície da terra, os seres humanos também vão para terras desconhecidas e gloriosas, que jamais poderemos ver. Por que não temos uma alma imortal? Perguntava a pequena sereia. E eu trocaria alegremente todas as centenas de anos que tem a viver com um ser humano
só por um dia, para que eu pudesse ter a felicidade de conhecer esse mundo glorioso além das estrelas. Você não deveria pensar nisso, disse a velha senhora. Nós achamos que somos muito mais felizes e estamos muito melhor que os seres humanos. Então, um dia morrerei, disse a pequena sereia, e como a espuma do mar, serei lançada de um lado a outro, e nunca mais poderei ouvir a música das ondas, ouvir as lindas flores, nem o sol vermelho. Não há nada que possa fazer para ter uma alma imortal. Não, disse a velha senhora, a menos que um homem amasse tanto que você fosse mais para ele que seu pai ou sua mãe. A pequena sereia suspirou e olhou tristemente para sua cauda de peixe. Sejamos felizes, disse a velha senhora. Vamos brincar e dançar durante os 300 anos que temos para viver, que realmente é muita coisa. E depois podemos descansar à vontade. Esta noite vamos ter um baile. O baile é uma das vistas mais esplêndidas e jamais poderia ser visto na superfície. As paredes e o teto do grande salão do baile eram de cristal transparente e espesso. Várias conchas colossais, algumas de um vermelho bem escuro e outras de um verde folha, ficavam ali alinhadas, com uma chama azul dentro delas. Ela iluminava todo o salão e brilhava nas paredes, e assim o mar se iluminava. Inúmeros peixes, grandes e pequenos, nadavam além das paredes de cristal. Em alguns, as escalas brilhavam num tom púrpura, em outros, prata, outros, em ouro. Pelos corredores fluía uma corrente larga, e ali dançavam os sirenos e sirenas a música, com seu próprio canto. Nada na superfície tinha uma voz tão linda quanto a deles. A pequena sereia cantava mais docemente que todos. Toda a corte a aplaudia, de pés e cauda. E por um momento, seu coração se alegrava muito, porque ela sabia que tinha a mais amável voz que qualquer ser na terra ou no mar. Mas logo pensou de novo no mundo acima dela. Ela não conseguia esquecer do príncipe, nem a tristeza que ela tinha por não ter uma alma imortal como a dele. E enquanto tudo e todos que estavam lá se cobriam de música e felicidade, ela sentava em seu próprio jardim, triste e sozinha. Então, ela ouviu o som de uma corneta passando pela água e pensou: ele certamente está navegando na superfície. Ele, de quem os meus desejos dependem, em cujas mãos gostaria de confiar a felicidade da minha vida inteira. Eu me aventurarei por ele, e para ganhar uma alma imortal enquanto minhas irmãs dançam no palácio de meu pai, procurarei a bruxa do mar, da qual sempre tive tanto medo, mas ela pode me dar conselhos e ajudar. A pequena sereia saiu do jardim e tomou a estrada para redemoinhos espumosos. Atrás dele vivia a feiticeira.